Você vai abrir a foto aí no Lightroom e a primeira parte que a gente vai mexer aqui nessa questão de exposição, brancos, sombras, realces, tá bom? Temperatura também se precisar. E logo abaixo tem essa opção aí, ó, claridade e desembaçar. Claridade eu uso quando eu quero dar mais textura na pele, mas como é uma foto de estúdio, tá vendo que fica muito marcado, então eu vou diminuir um pouquinho. Geralmente foto de estúdio eu faço isso, a não ser que precise dar mais textura. Aumento o embaçar. E se precisar colocar um pouquinho mais de temperatura quente ou fria, a gente mexe. Aqui embaixo tem essa ferramenta de curvas de tons. Eu marco esses 3 pontinhos, um bem na ponta, um no meio e um entre eles. Os 2 que estão dentro do quadrado eu deixo na mesma direção, na linha reta. E o último lá de baixo, eu puxo ele só um pouquinho para cima para deixar as sombras meio opacas, sabe? Mas também não exagera, puxa bem pouquinho. Aí eu subi e corrigi mais algumas coisas. Diminuir a pontuação de sombras ali para aumentar o sombreado, né? E corrigir algumas coisinhas. Logo aqui embaixo, diminui nitidez, deixa em 0. Redução de ruído também deixa em 0, porque a gente vai fazer isso no Photoshop. Aqui embaixo tem essa opção de calibração de cores. Você pode experimentar à vontade aí. A única ferramenta que eu não mexo é essa primeira. A primeira que é a única lá em cima. Agora, de resto, eu sempre mexo um pouquinho nas outras. Diminuo a saturação dessa que tem vermelho às vezes, quando precisa diminuir a saturação da pele. Essa de baixo, a que tem azul, ela mexe em tudo na foto também. Então você experimenta aí, diminui a saturação se precisar. E vai conferindo antes e depois também, ver se não tá fugindo muito do que já era original. E é isso, a intenção é sempre melhorar e não transformar em algo que não era pra ser desde o início, sabe? É só melhorar o que já era, em questão de cores, sabe? A não ser que seja uma foto estourada. Outra ferramenta que eu sempre uso é essa daqui, ó. Tonalização dividida. O que ela vai fazer? Realces. Se você puxar o realce para amarelo e aumentar a saturação, tudo que é realce vai ficar mais amarelo. Então eu sempre faço isso para realce. Boto no amarelo e aumento o mínimo, tipo 2. Sombras eu quase não coloco, tá bom? Quando coloco é para deixar uma foto mais fria. Eu puxo nas sombras um azul, azul escuro. Até vermelho já puxei, mas numeração mínima, sabe? Depois de fazer isso tudo, tu aperta um Ctrl E, que ele vai jogar a foto lá pro Photoshop direto, tá bom? Aqui eu só fiz alguns pequenos ajustes, comparando antes e depois. Lá naquela primeira parte lá de cima, sabe? Você sempre volta e vê se tá tudo certo, tá? Após isso, você aperta o Ctrl E, que ele vai te jogar pro Photoshop. Vou acelerar aqui só pra adiantar. Dei uma pausa aqui no vídeo para explicar algumas coisas que possam te ajudar e te adiantar na hora que você estiver editando. Tanto no Photoshop quanto no Lightroom a gente tem teclas de atalho. Teclas que vão te facilitar em algumas etapas, ao invés de você ter que ir com o mouse lá em cima, clicar em outra coisa, como por exemplo, se você tiver feito alguma coisa e queira desfazer. Você pode clicar no teclado Ctrl Z que ele vai desfazer a sua última ação. Ou se você quiser refazer ela, você aperta Ctrl Shift Z. Vou deixar aqui na tela, vocês estão vendo, vários atalhos dos que a gente mais vai usar, tá bom? Tanto para Photoshop quanto para Lightroom, tá divididinho aí na tela, vocês podem ver, printa ou anota que você vai usar muito e vai te adiantar em muita coisa. Mas enfim, voltando, depois que você apertou o Ctrl E lá no Lightroom, a foto abre aqui no Photoshop, ó, e a gente já vai estrear uma das teclas de atalho, que é o Ctrl J. Ele vai duplicar a camada, você vem aqui na ferramenta de Band-Aid, esse que tá mostrando na tela, e você vem clicando em todos os cravos e espinhas, tudo que puder ser removido, sabe? Claro que se atentando àquilo que eu falei com vocês anteriormente, para não tirar coisas que sejam já fixas ali da pessoa, sabe? Tipo um sinal. Um sinal a gente não tira um sinal, né? Mas enfim, vou acelerar o vídeo aí, porque eu repito esse processo em várias partes do corpo, no busto e tudo mais. E é isso, já volto com a próxima etapa. Nessa próxima etapa, a gente começa com o processo de edição de uma fotógrafa que eu admiro muito, mas terminamos esse processo usando uma ferramenta diferente da dela. Então vou mostrar aqui no vídeo a forma que ela faz até o momento que a gente muda. Do momento que ela muda em diante, eu volto para o nosso vídeo, tá bom? Agora a gente vai suavizar a pele, a gente vai usar a separação de frequência em si. O que é que eu fiz aqui? Eu apertei Ctrl E para unir as camadas da primeira edição que eu fiz e Ctrl J de novo para a gente começar a criar as outras camadas. Então eu vou criar uma camada com o nome base mais textura e uma camada com o nome base.
Agora, com a camada base selecionada, você vai em filtro, desfoque gaussiano e aí vai abrir uma janelinha e você vai decidir o valor desse desfoque. Geralmente eu uso entre 3 e 5, mas vai depender muito da pele que você estiver editando. Então, quando você achar que ela desfocou as diferenças de cor dessa pele, então já tá ok. E aí você vai apertar OK, vai fechar a janelinha e você vai pegar essa camada base e vai descer, vai colocar ela abaixo da camada textura mais base. E aí agora com a camada textura mais base selecionada, você vai clicar em imagem, aplicar imagem. Aí você vai selecionar a camada base, que é o que você quer retirar dessa estrutura para poder editar só textura, subtrair. E você vai colocar esses valores que eu estou indicando aqui na tela, exatamente eles. Se você colocar qualquer coisinha diferente, pode dar diferença e o negócio vai desandar todo. E aí agora a gente vai mudar o modo de visualização dessa camada para linear. Pronto, aí a nossa teia aí da separação de frequência foi montada. Agora a gente vai tirar a visualização da camada original e da camada base mais textura e vai duplicar a camada base para começar a trabalhar com ela. Antes de ir pra lá pra nossa foto, eu vou mostrar a ferramenta que a gente vai usar, que é o pincel de mistura, esse aqui, ó. Um pincel com uma gotinha em cima. Você configura tudo aqui em cima, 10, 10, 10. E vamos suavizando aqui a área das bochechas, o meio do nariz, só essas áreas, tá bom? Sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Só no claro, depois vai só pro escuro, porque ele, além de suavizar, ele puxa também. Por exemplo, se eu puxar essa parte clara pra fora, ele vai começar a puxar coisas claras pra fora também. Não sei explicar muito bem, mas olha o que acontece. Ou puxando escuro pra dentro, tá vendo? Que começa a entrar também sombras. Por isso que não dá pra fazer de qualquer forma. Aqui como fica o antes e depois, eu vou colocar e tirar, tá vendo? E é nessa ferramenta que eu uso pra corrigir maquiagem. Lembra que eu falei com vocês? Quando precisa corrigir algo, até mesmo olheira. Vocês vão ver quando eu voltar a editar a foto inicial, aquela foto. Vocês vão ver. Essa daqui era só pra apresentar mesmo a ferramenta pra vocês. Sobre maquiagem, eu uso muito isso daqui na hora de fazer um contorno embaixo das bochechas, sabe? Ali na bochecha. Eu acho que ajuda muito nessa questão da maquiagem. Mas enfim, vamos voltar lá pra foto, que é o que importa. Ó, peguei o pincel de mistura e a gente vai na mesma camada que a Carly ia fazer o dela, tá? Ali na camada base cópia, que a gente duplicou a camada base, lembra? Então é nela mesmo que a gente vai fazer, a penúltima camada. E é isso, vai passando em tudo com muita calma. Com muita calma, lembra daquela questão que puxa as sombras e puxa os claros, sabe? Se puxar para o lugar errado pode acabar deformando o rosto. Então faz aí com muita calma, com muita cautela. E vamos lá, passa no corpo também, não esquece de passar no corpo não, hein? Passa ali na olheira, quando tu quiser tirar a olheira, vai passando ali. Depois eu posso até ensinar só a parte da olheira. E é isso. Agora o que a gente vai fazer é ir para a camada base mais textura, que é a última. Duplica ela. Quando você duplicar, a textura da pele vai voltar com tudo, só que ela volta bem forte, sabe? O que eu costumo fazer? Onde está escrito luz linear, clica ali e vai abrir uma janelinha com vários nomes. Você procura onde está escrito sobrepor e coloca lá, porque eu acho que fica mais suave. Aí no vídeo não apareceu porque não tá abrindo nenhuma janela aí no vídeo pra vocês, né? Mas eu vou deixar a foto aí do lado pra vocês verem esses nomes que ficam. E agora a gente vai usar o atalho Ctrl Shift Alt E, que ele vai criar uma camada, que é uma cópia, que mescla todas as camadas que estão ali visíveis, sabe? Então ele cria uma nova camada diante de tudo que já tem aí. Agora eu vou colocar um vídeo aí na tela do Rafael Ferreira adicionando nitidez, tá bom? Faz desse jeito porque fica muito bom. Ele traz a textura só, fica muito perfeito. Após a gente ter essa camada, eu vou ativar o primeiro filtro, que é filtro tornar nítido, máscara de nitidez. A gente vai usar um raio muito alto, aqui próximo de 150. E a intensidade vai ser bem mais baixa, porque se eu usar uma intensidade alta vai acontecer isso daqui, ó, ele vai começar a dar contraste demais na foto. E aí eu vou colocar aqui uma intensidade cerca de 10 a 15. E aí
eu vou estar ganhando não nitidez exatamente, mas eu vou estar ganhando um volume bem fino que deixa a foto mais marcada e até semelhante ao clarity do Lightroom e do Camera Raw, aquele claridade que deixa a foto bem dramática. Esse efeito aqui é semelhante, só que eu considero ele bem melhor e bem menos agressivo. E aí, olha só, ele vai me trazer esse efeito. Ó. É um contraste bem fino que deixa a foto mais viva, mais vibrante. E aí, ok. Pronto. Primeiro filtro de nitidez está aplicado. Ele vai me trazer esse resultado aqui. Ó. Agora, o segundo filtro, para aplicar ele, eu preciso fazer uma cópia dessa primeira camada aqui. Eu vou apertar Ctrl J para fazer uma cópia, dupliquei a camada, Ctrl Alt 0, eu volto para 100% aqui. E agora eu vou no menu Filtro, Outros, Alta Frequência. Filtro, Other, High Pass. Tá? Esse filtro aqui ele vai transformar tudo numa alta frequência, que é semelhante ao tratamento de pele usando separação de frequências. A gente pode até separar as frequências usando o High Pass. Tá? E aqui eu vou aplicar um raio bem baixo só para aplicar nitidez. Então vai ficar entre 1 e 2, geralmente, esse raio aqui. Pode aumentar um pouquinho, 1,1, 1,2, depende bastante da proximidade da pessoa para a câmera, né? Ok? E agora eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada aqui, que ficou cinza agora, para overlay ou luz linear. Sobrepor ou luz linear. Vamos ver, sobrepor melhorou bastante, mas eu acho que ainda dá para aplicar um pouco mais. Vou colocar luz linear e provavelmente vai ficar um pouco forte demais agora. Aí eu vou diminuir a opacidade e posso mesclar com a camada de baixo. Seleciono as duas, Ctrl E, e agora a gente tem a nossa nitidez aplicada. Pronto, apliquei aqui também, mesclei as duas, dá um zoom aí, aperta no olhinho para você tirar a visualização para você ver o quanto melhora. Se tiver ficado muito forte, você consegue diminuir a opacidade dessa camada aqui do lado, tá vendo? Ai, sério, é muito boa essa ferramenta, de verdade. Como eu diminui a opacidade dela, agora eu preciso criar uma nova com aquele atalho Ctrl Shift Alt E para criar uma nova camada de acordo com o que está ali visível. E agora a gente vai para a hora da verdade, né? Que é a hora de corrigir o cenário. Nessa parte eu já não tenho um vídeo específico para deixar aqui para vocês assistirem. Eu editei, porém as janelas não estão aparecendo aí na tela para vocês. Tá vendo? Tudo que eu abro não aparece, então eu vou precisar explicando para vocês. Começo pegando o band-aid e limpando o que tem bem próximo do modelo, tá vendo? Alguns detalhes no cenário que estão próximos. Limpa, não precisa deixar bem perfeito, mas limpa o que tiver bem próximo aí com o band-aid, vai tirando, tá? Tem essa ferramenta aí também de carimbo, que é bem fácil de usar, você aperta o Alt, clica no que você quer copiar e vai passando para cima da outra parte. É bem fácil de usar, mas enfim. Depois vamos aqui na aba selecionar e procura a opção assunto. Você clica nisso que ele vai selecionar o assunto da foto, que no caso é a nossa modelo. Feito isso, dá uma visualizada, ver se alguma parte do corpo dela ficou de fora. Aqui no caso a mesa ficou de fora e a mesa também faz parte do assunto, né? Então termino de selecionar, pego ali aquela ferramenta de laço lá do lado, seguro o Shift e vou passando onde eu quero acrescentar na seleção. Tá vendo que tem partes que não ficou perfeitinho, 100% selecionado, tipo os cílios dela, tá vendo? Não tem problema, a gente ainda consegue contornar isso nessa etapa, tá? O que a gente faz agora é ir na aba selecionar de novo, desce, vai, procura a opção salvar a seleção, clica nessa aba, bota um nome, eu sempre coloco 1 ou 2 e salva essa seleção. Ainda com a seleção ali ativa, o que a gente pode fazer? Aperta Ctrl J, que é aquele teclado que ele vai duplicar a camada. E como ela está selecionada, vai duplicar só ela. Depois disso, você clica na camada de baixo, na camada que está a foto toda selecionada. Vai lá em selecionar, procura carregar a seleção. E ali você procura a numeração que você salvou, né? O nome que você salvou a seleção. Que aí ele vai trazer a seleção novamente, do jeitinho que a gente salvou. Agora a gente vai lá em selecionar de novo, modificar e expansão.
clique em expansão e muda a numeração, coloca 20. Com isso, ele vai aumentar um pouquinho o campo ali em volta dela, sabe? Vai ter uma margenzinha bem pequena entre ela e o fundo, tá vendo? Aí agora a gente vai precisar apertar um atalho que eu não especifiquei lá, mas ele sempre vamos usar nessa parte, que é Ctrl Shift I. Ele inverte a seleção, ao invés dela estar selecionada, é o fundo que está selecionado, tá vendo? Com o fundo selecionado, aperta Ctrl J para duplicar o fundo. Aí agora novamente, vamos lá em selecionar, carregar a seleção e carrega aquela primeira seleção que a gente salvou. Carrega ela, ainda nessa camada que só o fundo está selecionado, vai selecionar de novo, modificar em expansão. Ao invés de colocar 20, vamos colocar 30, que é para ir um pouquinho a mais da margem que a gente tinha colocado. E agora, com essa camada do fundo selecionado, o que a gente vai fazer? Lembra daquele atalho, o número 5, preencher? Aperta ele, Shift F5. Nele vamos ter algumas opções, mas clica ali em sensível a conteúdo, que aí ele vai criar algo de acordo com o que tem em volta, ainda nessa camada que a gente estava, tá? Do fundo. Pronto, tá preenchido aí o fundo. Agora o próximo passo é tirar essa seleção, né? Clica ali em alguma das ferramentas de seleção e tira, clica em qualquer lugar. Ó. Ainda nessa camada de baixo, pega o band-aidzinho e vem tirando essas marcas que ficaram aí, ó. Só o grosso, vai tirando. Depois vamos lá em filtro, desfoque gaussiano e coloque em aproximadamente 170 até sumir as manchas. Essa grandona do meio não precisa sumir por completo, porque é onde a modelo vai ficar, né? Mas todas as outras partes, pelo menos, precisam estar lisinhas. O próximo passo agora é ir lá em filtro novamente, ruído e adicionar ruído. Ainda nessa camada de fundo. Por que adicionar ruído? Você nota que ficam umas manchinhas no fundo, tá vendo? Essas manchinhas redondas, meio circulares, o ruído tira essas manchas. Já aconteceu de mesmo eu tendo feito esse processo e postado a foto ter ficado super boa, no Instagram do cliente ter ficado ainda com essas manchas. Eu não sei se é por conta do celular da pessoa, se é a conexão com a internet que quebrou a qualidade. Não sei, mas eu sempre faço isso e pelo menos tem dado certo para minhas redes sociais, com a forma que eu posto direitinho, né? Enfim, tá aí o nosso fundo. Dando um zoom aqui você vê esses defeitos, tá vendo? Mas a gente vai corrigir. Com a camada do fundo selecionada, você vem aqui em adicionar máscara de camada. Vou explicar rapidinho como ela funciona antes de usar. O que tiver branco aí na máscara é onde está branco aí do lado da camada. O que tiver branco é o que está visível. O que você pintar de preto em cima da foto é o que vai ficar invisível, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer. Pega o pincel ali de pintura, bota na cor preta e vem passando aqui, ó, bem ao redor dela, bem rente a ela, que ele vai apagando as partes do cenário que estiver passando por cima dela, sabe? Estiver transpassando o corpo dela. E não tem tanto problema você apagar um pouco além dela, sabe? Apagar tipo o fundo, porque o fundo tá na mesma cor, a gente não alterou a cor dele, a gente só colocou um desfoque. A não ser que você apagando mostre alguma imperfeição lá do fundo que tava antes, aí você pinta de branco de novo aquela área, tá bom? Mas no geral é isso, você vem pintando em volta, olha como vai ser essa parte da bochecha e dos cílios. Tá vendo? É muito bom. Antigamente eu pintava o cenário, pegava o pincel com a cor e ia pintando. Só que aí eu não tinha esse recurso, sabe? Quando a cor ultrapassava a cliente, porque aí a tonalidade ficava diferente. Então dessa forma fica muito mais fácil, que a gente só vem apagando. E até por isso que eu pedi para vocês tirarem mais cedo só as imperfeições do fundo que estavam mais perto dela. Por conta disso, a gente só vai apagar o que tiver ali bem próximo a ela, sabe? A gente não vai apagar muito longe, só próximo.
E é isso, tu vai sempre tirando e colocando a visibilidade da camada, clicando no olhinho pra ver se tá tudo ok, tá tudo certinho, tá bom? Aqui aparentemente está tudo ok. Vou apertar o Ctrl Shift Alt E, que é para criar aquela camada, mesclando tudo que tem ali visível, né? E pronto, agora a gente só vai finalizar a questão das cores. Agora a gente clica aqui nessa outra abinha que vai abrir, ó, e clica em cor seletiva. Cor seletiva, a gente vai mexer nas cores de novo, ó. Começa aqui pelo vermelho, aí aumenta um pouquinho o número de ciano, que o vermelho, novamente, lembrando você, né? Mexe diretamente na pele dela. Aumenta um pouquinho do ciano, aumenta um pouquinho do magenta e do amarelo, que dá uma combinaçãozinha perfeita. Depois mudo pro amarelo, só clicar lá em cima do vermelho e escolher amarelo. Faço a mesma coisa, aumento um pouquinho só do ciano, vou aumentando um pouquinho do magenta e do amarelo. Mas isso é só ir testando, tá bom? Depois clico ali de novo naquelas opções e procuro a opção equilíbrio de cores, que é bem parecido com aquela opção lá do Lightroom, tonalização dividida. Aí aqui, ó, ele vai abrir na opção tons médios e você clica lá em cima nos tons médios e muda para realces. Aumenta, leva um pouquinho pro amarelo de novo o realce, mas tipo números bem baixos, tipo um só. Mas então, aparentemente é isso. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para me chamar. Eu acabei não salvando a foto para ver aqui se está tudo certo. Como eu falei para vocês, eu levo pro celular para conferir se está tudo certo. Mas aqui ficou bem tarde, né? E eu preciso descansar para amanhã acordar cedo. Então, por hoje é só. Se tiver qualquer dúvida, me chama, tá bom? Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui para vocês na descrição para vocês darem uma olhada, que vai acrescentar, principalmente aquela parte do atalho personalizado que eu falei com vocês, que é criar ações. Isso vai ajudar muito no processo, agiliza demais. Então eu vou deixar aqui na descrição e qualquer dúvida fale comigo, tá bom? Beijo!